Muito boa tarde a todos. Em nome do Conselho Diretivo da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira, da Ordem dos Enfermeiros, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes neste webinar, que dá continuidade ao ciclo de webinars e conferências Ponto de Ordem, dinamizado pela nossa secção regional em prol do desenvolvimento profissional. A temática de hoje diz respeito aos desafios do mercado de trabalho, é desenvolvido em parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, nesta que prefaz a 7ª edição. Por essa razão, gostaria de agradecer as boas relações e parceria com este Instituto nas pessoas da sua direção e presidente, doutora Vânia Jesus. Agradecer também a nossa preletora, doutora Isabel Ferraz, por ter aceito novamente o nosso convite, estando cá hoje conosco. Este é um evento destinado a todos os interessados nesta temática, embora seja dirigido de um modo particular aos novos enfermeiros recém-formados da RAM, os quais recebemos com muito gosto na nossa casa, ainda esta semana, dia 19, para uma cerimónia de acolhimento à semelhança dos anos transatos. Mas a verdade é que poderá ser útil a todos os enfermeiros que, de alguma forma, procurem uma melhoria na sua vida profissional e que, por isso, visem novas oportunidades neste âmbito, sejam da região ou de qualquer parte do país. Daí terem sido abertas inscrições para todos os enfermeiros. Os desafios do mercado de trabalho, isto a título introdutório, envolvem uma interação ativa entre a parte que procura trabalho e os empregadores, podendo estes últimos ser quer do sector público, como também do sector privado. E aqui os desafios no mercado de trabalho envolvem o quê? As ofertas de trabalho que existem no momento e também toda a proatividade, envolvimento e criatividade dos interessados com esse objetivo de procura de trabalho, conseguir um trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em Portugal, e isto em julho de 2023, a taxa de desemprego mantinha-se em 6,3, sendo que em agosto verificou-se que 30,7% dos desempregados no primeiro semestre transitaram para o emprego no segundo trimestre de 2023. A Madeira foi a região do país que registrou a maior redução de desemprego, isto em agosto de 2023. Segundo os dados divulgados, o número de desempregados inscritos no Centro de Emprego da região diminuiu 2,2% em relação ao mês anterior, o que representa uma descida de 167 pessoas. Esta redução foi atribuída às medidas de apoio ao emprego implementadas pelo Instituto de Emprego da Madeira e também à retoma da atividade económica após o levantamento das restrições impostas pela pandemia Covid-19. Atualmente, na região autónoma da Madeira, existem então 7.419 desempregados inscritos e cerca de 459 ofertas de emprego. De acordo com o relatório emitido pelo Instituto de Emprego, que organiza as taxas de desemprego por grupo de profissões, não se verifica o desemprego para a profissão de enfermagem, o que muito nos apraz. Esperemos que este webinar constitua uma mais-valia para os que procuram trabalho nesta área ou a melhoria da sua situação, pelo que serão abordadas importantes temáticas, tais como empreendedorismo, a elaboração do currículo, técnicas de entrevista de seleção e cartas de apresentação. Esta apresentação tem uma duração prevista de 1h30 a 2 horas, dados os conteúdos a apresentar. Conforme queiram fazer algum comentário ou questão, agradecia que o fizessem pelo chat bate-papo, dirigido aos membros da equipa de organização, sendo que no final do evento iremos ter um momento destinado a estes esclarecimentos. Passando à apresentação da nossa preletora, a doutora Isabel Ferraz é licenciada em Ciências de Educação desde 2011. Entre 2012 e 2018, exerceu a sua formação académica mais na área de Educação Social,
onde estive envolvida em vários projetos sociais e comunitários junto à população de São Martinho. Começou a trabalhar no Instituto de Emprego da Madeira desde 2018, mais especificamente no Polo de Emprego de Investimentos Habitacionais da Madeira. Dentro da sua área profissional e entre várias atividades, dedica-se à formação na área de procura de emprego a diversos grupos. Faço votos de um agradável momento de reflexão e aprendizagem, produtivo e dinâmico, pelo que apelo à vossa participação. Darei então a palavra à doutora Isabel Ferraz. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigada uma vez mais pelo convite. Gostaria de agradecer também em nome do Sr. Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, doutora Dana Jesus, esta parceria, que já lá vão 6 anos e que esperemos, como é óbvio, que se mantenha e que seja uma mais-valia para ambas as entidades. Hoje estarei convosco a abordar aqui alguns temas que julgo serem importantes para a entrada no mercado de trabalho. Vou compartilhar convosco uma apresentação, espero que seja elucidativa. No final também, como é óbvio, estarei disponível para responder às vossas questões. Numa primeira fase, vou só então compartilhar aqui a apresentação convosco. Esta sessão será, sobretudo, para vos elucidar de algumas técnicas de procura ativa de emprego, principalmente aqui para os nossos licenciados na área da enfermagem. Contudo, esta informação também é válida para quem está a trabalhar e pretende aqui alguma melhoria de situação laboral. Primeiramente, queria-vos informar o que é isto de polo de emprego. Nós temos serviços, no fundo são serviços de proximidade, que dão apoio à inserção ou reinserção de jovens ou adultos desempregados no mercado de trabalho, a nível regional, está bem? Nós atuamos em estreita cooperação e articulação, como é óbvio, com o Instituto de Emprego da Madeira, através do nosso centro de emprego, portanto, a partir do momento em que efetuam a vossa inscrição no nosso instituto, passam também a ter acesso a uma série de informações que, no fundo, acabam por vos orientar, quer a nível das ofertas de emprego em vigor, quer a nível de medidas de emprego que nós também tenhamos em vigor e que possam efetivamente concorrer. Nós prestamos apoio à população local na resolução, obviamente, dos problemas de inserção profissional. No meu polo de emprego em particular, pertencente aqui a investimentos habitacionais da Madeira, está localizado em São Martinho. Contudo, nós temos diversos polos de emprego inseridos ao longo, em toda a nossa região e poderão, como é óbvio, consultar qualquer um dos colegas que com certeza irá dar um acompanhamento, uma orientação específica mediante a vossa situação. Portanto, os polos têm como destinatários desempregados, que estão à procura de primeiro emprego, à procura de novo emprego, à procura de formação profissional e também aqui acrescentaria para os candidatos que estão efetivamente a trabalhar e procuram aqui uma melhoria de situação. E também acabamos por ser uma ponte, não é, com os empregadores. As entidades acabam também por nos procurar de modo a conseguir, no fundo, fazer face aqui às suas necessidades de recrutamento. Portanto, é sempre uma mais-valia neste âmbito. Relativamente aqui às candidaturas a emprego, realmente penso que esta será a área que vos poderá ter aqui um interesse maior, não é? No âmbito da candidatura a emprego, nós precisamos ter algumas ferramentas e estas ferramentas precisam de ser bem trabalhadas para que não haja qualquer limitação, não é, da vossa candidatura quando concorrem a alguma oferta de emprego. Se estas ferramentas são, efetivamente, currículo vitae, de todos já tenham ouvido falar do currículo e carta de apresentação. São duas ferramentas que, estando bem elaboradas, bem elucidativas, conseguem realmente abrir aqui uma porta para uma possível entrevista de emprego. Contudo, por outro lado, se não estiverem bem elaborados, acabam por ser um factor eliminatório e não queremos que isso aconteça, como é óbvio.
vou dar-vos aqui algumas dicas do que deverá ter e explicar-vos um pouco melhor o que é isto do currículo. Não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que vai refletir o vosso percurso profissional ou formativo, caso não tenham ainda tido alguma experiência profissional, tanto na área ou não só, está bem? É uma ferramenta, no fundo, acaba por ser o primeiro contacto que a entidade empregadora tem de vós. Ora, lá está. Se é o primeiro contacto, se efetivamente tem aqui algumas lacunas, poderá ser um fator eliminatório. Daí, dar-vos aqui algumas dicas, não é obrigatório a utilização destas dicas, quando se que será uma mais-valia para todos vós. Como é óbvio, o objetivo do currículo é despertar o interesse em vos conhecer um pouco melhor, porque no âmbito de entrevista nós podemos colocar toda a informação benéfica a nível do currículo, mas em âmbito de entrevista aí sim terão a oportunidade de vos dar a conhecer ainda mais à entidade que pretende contratar. É no fundo o cartão de visita, não é? Daí o currículo ter que estar bem elaborado, estar específico, não é? Para a área que pretende. Dar-vos aqui algumas regras para a elaboração, para quem ainda não elaborou. Para quem já elaborou, ter-se apenas aqui alguma atenção nos aspectos que, por norma, são requeridos pelas entidades. Lá está, nós estamos também num país livre, não é? As entidades podem-vos pedir um determinado currículo, ou um determinado modelo, não é? De currículo. Aqui que eu alerto sempre é que tenham atenção em ter pelo menos dois currículos, não é? Um modelo da Aeropass e outro fica ao vosso critério, está bem? Tentando seguir sempre a informação que vos vou passar. Há entidades que têm uma maior preferência pelo modelo da Aeropass, outras nem tanto, de estarem já preparados, costumamos chamar de plano B, estarem já preparados para um eventual pedido deste mesmo modelo, está bem? Portanto, o currículo deverá ser bem organizado, deve ser bem claro. Quando nós falamos de organização, tem a ver realmente com a informação que nós colocamos ao longo deste documento. Tentar reduzir aqui ao máximo a 3 folhas. Eu sei que muitas vezes não é fácil. O que nós devemos fazer não é retirar qualquer informação do currículo, é sim priorizar aquela informação que é relevante para a candidatura que estão a fazer naquele momento. Deve ser coerente. Terem atenção aqui, para quem não utiliza o Aeropass, acaba por ser um formulário onde nós podemos colocar a informação. Contudo, existem outros modelos em que os próprios candidatos podem escolher o tipo de letra que vão utilizar. Muitas vezes são fatores que vão distrair, não é? O empregador. Tentar ao máximo colocar de forma a que o empregador consiga perceber o conteúdo que lá está, seja mais apelativo do que propriamente a apresentação do vosso currículo, está bem? Ter atenção aqui a um aspecto, e vou repetir se calhar diversas vezes ao longo deste webinar, que o mantenham atualizado. Ter sempre em atenção, sempre que surgir aqui alguma atualização do vosso currículo, quer a nível da formação, quer a nível de experiência profissional, ter o cuidado de atualizar o vosso currículo. Assim como os vossos dados pessoais. É muito comum alterarmos o nosso contacto telefónico, o nosso e-mail e esquecer de pedir no currículo. Ora, muitas vezes até fazemos uma candidatura a uma oferta de emprego, não ficaram colocados, mas a entidade fica sempre com os vossos dados, não é? Se eventualmente alteraram o vosso e-mail, alteraram o vosso contacto telefónico, quando deste mesmo contacto, acabam de perder aqui uma oportunidade de alterar o vosso número, o vosso e-mail, e não deram esse conhecimento à entidade. Ter sempre o cuidado de atualizar e informar esta mesma instituição. Ter o cuidado também de colocar as informações relevantes, todas aquelas que possam ser uma mais-valia para o vosso currículo e para a vossa experiência profissional. Pronto, lá está. Muitas vezes nós temos diversas experiências, muitas delas até podem não ter sido na área, ou até podem ter sido na área, mas
Não, não me sem que pretendem trabalhar neste momento, não é? Tentar ao máximo referir aquelas que têm maior importância para aquela candidatura. Nós podemos adaptar o nosso currículo mediante a candidatura que fazemos, também. Relativamente a outro aspecto que é extremamente importante é a sinceridade. Muitas vezes uma pequenina mentira pode ter aqui um impacto muito negativo. E aqui dou sempre o exemplo do conhecimento a nível das línguas. Muitas vezes nós até dominamos, vou dar aqui o exemplo do inglês, nós dominamos o inglês, mas deixamos de o praticar. Se no nosso currículo nós damos essa referência, se eventualmente forem contratados para entrevista, nós temos entidades que fazem, por norma, a entrevista naquele idioma onde o próprio candidato mencionou ter para algum conhecimento ou muito conhecimento. Ter aqui o cuidado, porque se já não estiverem confortáveis com o idioma, acabam por não ficar muito bem no âmbito de entrevista de emprego, está bem? Existe a possibilidade de fazerem uma avaliação sempre que deverão entregar uma candidatura. Portanto, depois de uma avaliação, atualizam o vosso currículo e logo após, então, podem fazer o envio do mesmo para a entidade. Além disso, as mentiras são muito fáceis de se descobrir, não é? E nunca se fica bem. Argumentos obrigatórios no currículo. Ora, aqui que o currículo deverá conter. Ter aqui atenção. Os dados pessoais. Alerte para que o nome no vosso currículo seja completo. Porquê? Muitas vezes, vou dar aqui o exemplo, nós temos vários candidatos para uma oferta de emprego e que mencionam o primeiro e o segundo nome, poderá ser Maria Fataz, por exemplo, ou Maria Rodrigues. Contudo, poderão ter outros candidatos exatamente com o mesmo nome. Por norma, a fotografia é opcional. Muitas vezes há entidades que já pedem que seja de caráter obrigatório. Quando não se utiliza a fotografia, no fundo, acaba por ser uma forma de enquadramento da pessoa que vai à entrevista com a pessoa que realmente está naquele documento. E é uma forma de enquadrar. Se o recrutador, por acaso, quiser se recordar do nome da pessoa que deu a referência, se não tiver fotografia e tiver apenas Maria Rodrigues e tivermos duas ou três Marias Rodrigues, muitas vezes não é de fácil enquadramento. Ter aqui sempre o cuidado de colocar o nome completo. A morada, o telefone, o e-mail, sempre atualizados. Em atenção em atualizar estes dois dados, são importantíssimos. E a data de nascimento? Ora, a data de nascimento, principalmente para as medidas de emprego que nós temos em vigor no nosso Instituto, são importantes. Porquê? Muitas das nossas medidas, inclusive os incentivos à contratação, têm em consideração a idade do candidato. Sendo que neste momento, portanto, maior para a idade, maior é o incentivo à contratação, está bem? Portanto, e até para poder enquadrar numa outra medida de emprego. Ter aqui em atenção que os dados mais pessoais, não é? O contribuinte, o número do cartão de cidadão, não deverão constar no vosso currículo. Caso haja interesse por parte da entidade em vos contratar, aí há de vos pedir estes dados pessoais. Em um currículo normal, em que efetuam uma candidatura a várias entidades, não deverão de indicar. Apenas eleito para os procedimentos concursados dos concursos públicos, que efetivamente dão orientações daquilo que o currículo deve conter. Se no procedimento concursal for indicado que deverão indicar o vosso número do cartão de cidadão, aí sim deverão indicar o vosso currículo. Salvo esta situação, não deverão de todo pedir estes dados tão pessoais. Relativamente à vossa experiência, aqueles que têm experiência profissional, ter sempre o cuidado de referir a função, uma primeira fase, a função que desempenharam, a empresa para a qual trabalharam e a duração. Isto para se perceber exatamente qual é que foi o vosso percurso profissional, sendo esta uma ferramenta em que no fundo vai refletir esta vossa experiência.
fazendo sempre uma breve descrição das tarefas que desempenharam, por mais que vos pareçam óbvias. Isto porquê? Porque lá está, nem todas as entidades trabalham de igual forma, nem todos os candidatos são idênticos, há pessoas que são mais proativas do que outras e acabam por desempenhar aqui outras funções ou até tiveram formações distintas e especializaram-se em áreas diferentes. Aqui sim deverão mencionar quais foram realmente as vossas responsabilidades, as vossas tarefas, por mais óbvio que vos pareça. Contudo, naquelas experiências em que para vós não fizer sentido para aquela candidatura dar esta referência, aí sim fazem uma síntese das tarefas desempenhadas, não devendo ocultar qualquer experiência profissional. Isto porquê? Por norma, é sempre visto a experiência desde que iniciaram, para quem já sai, não é? Experiência profissional desde que iniciaram até o momento da candidatura. Quando nós temos aqui um período de tempo, aqui que nós chamamos um buraco no tempo, pronto, está aqui uma margem para a entidade ponderar o que é que se passou durante aquele período. Será que o candidato não esteve a trabalhar? Porquê que não esteve a trabalhar? Portanto, terem o cuidado de referir. Muitas vezes até fizeram uma pausa no trabalho para melhoria de qualificações. E também essa informação deve constar do vosso currículo, de modo a que se consiga perceber até mesmo o vosso dinamismo e a vossa proatividade. Se não tiverem experiência profissional, também não há mal, com certeza que tiveram aqui alguma experiência a nível de estágio curricular, poderão referir no vosso currículo, ok? Tendo sempre o cuidado de referir, logo após a função, colocar entre parênteses estágio curricular, certo? Ou se foi num contexto de estágio profissional, também deverão colocar esta informação. Isto para se perceber, muitas vezes, o curto espaço de tempo daquela experiência. E até mesmo, sei que muitos até tiveram a oportunidade de poder efetuar um estágio de verão, portanto, é também uma das formas de indicar que já tiveram algum contacto com o mercado de trabalho, sendo que temporário, através destas iniciativas. Da mesma forma, deverão fazer aqui uma descrição daquilo que foi feito durante o vosso estágio. Relativamente à formação, é sempre importante indicar o diploma mais alto, sendo que não devem esquecer de referir em que entidade e a data de conclusão desta mesma formação. Deverão, igualmente, mencionar os cursos adicionais, os webinars que participarem. É sempre uma mais-valia indicarem no vosso currículo. Poderão até não indicar, se frequentaram diversos, poderão não indicar todos onde diz formação, educação e formação, mas poderão indicar numa outra secção e aqui agrupar todos os webinars que participaram, que efetivamente foram adquirindo maior conhecimento em diversas áreas. Relativamente aos conhecimentos de línguas, ter aqui o cuidado de fazer então uma avaliação realista deste mesmo conhecimento. Por norma, as entidades privadas, um dos requisitos que pedem é realmente o conhecimento de alguns idiomas, sendo que o inglês quase que é obrigatório, não é? Mas é sempre uma mais-valia dar a indicação de quais são os conhecimentos que têm, fazendo aqui esta avaliação realista. Eu defendo que mais vale surpreender do que ser surpreendido. Portanto, convém realmente fazer uma avaliação dos vossos conhecimentos à data da candidatura. Relativamente a outras competências, aqui podem mencionar até mesmo alguns conhecimentos e passatempos que possam ter, que possam ser úteis no novo emprego, bem? Muitas vezes até temos passatempos que acabam por ser uma mais-valia para a candidatura. Se não fizerem sentido, não devem referir-se no âmbito do currículo, está bem? Assim como as atividades de voluntariado associativas também. Isto porquê?
vai ajudar um pouco as entidades a perceber o candidato, não é? O candidato como, e cada vez mais, como pessoa. Cada vez mais são características requeridas, assim como a empatia. Aliás, na vossa área é importante ser empático, é importante ter aqui bons relacionamentos interpessoais, daí estas competências também serem avaliadas neste parâmetro, está bem? Vou dar-vos aqui algumas referências de erros comuns no currículo. São comuns de alertar para que não os cometam. Apresentação descuidada. Aqui falamos quer da organização em que a informação está descrita ao longo do documento, assim como o próprio documento quando é apresentado a uma candidatura. Vou dar-vos o exemplo de, hoje em dia, e cada vez mais, é-vos pedido para a entrega do documento em formato digital. Contudo, no âmbito de entrevista, convém sempre fazer-se acompanhar do documento em formato de papel. Terem atenção para não dobrar estes documentos, está bem? Aproveito para referir que o currículo deve ser sempre impresso em frentes e deverá ser agrafado, está bem? Não esquecer de o numerar também é um fator importante. Contudo, deverão sempre levar numa capa, de uma ou numa mídia, como preferirem, de modo a que o documento não dobre, não é? Se efetivamente até forem beber um café antes da entrevista, ter cuidado para não cair nenhuma pinga de café, não é? Às vezes acidentes acontecem, mas ter este cuidado, está bem? É a vossa imagem que está a passar para o outro lado. Erros ortográficos e gramaticais. Muitas vezes até passa-nos um bocadinho despercebidos, porque nós, quando estamos a elaborar o currículo, é natural que lemos aqui que nós já escrevemos, não é? Parece que não tem qualquer erro. A minha sugestão é pedir sempre a alguém, espero que não esteja convosco, óbvio, né, durante a elaboração do currículo, que faça uma leitura atenta do currículo, às vezes até ao digitar, trocamos aqui algumas letras, mas não convém de todo ter erros ortográficos ou gramaticais. Peço a alguém da confiança, ou até mesmo através de nós, nos polos de emprego, nós conseguimos dar apoio nesse sentido, a verificar se a informação está em conformidade com aquilo que é solicitado. Fotografias inadequadas para quem as utiliza, e bem, ter o cuidado de utilizar uma fotografia que seja o mais semelhante a um cartão de cidadão, não é? Não tão simples, mas o mais semelhante a um cartão de cidadão e que também reflita a vossa imagem atual. Isto porque, como vos dizia há pouco, muitas vezes é a forma de enquadramento. Eu vou-vos dar o exemplo dos candidatos que até utilizam óculos no seu dia-a-dia, mas na fotografia do currículo até retiram os óculos para a fotografia. Não deverão fazer, porque é um ponto de referência, está bem? Portanto, muitas vezes tentamos nos recordar, ok, aquela candidata, tal Maria Rodrigues, utilizava óculos, ok. Então aqui o enquadramento é mais rápido, ok? Tentar utilizar uma fotografia o mais atualizada possível, de modo a que seja de fácil identificação. Informação pouco concreta, lá está, indicar apenas a função que desempenharam e não dar qualquer indicação do que é que foi efetuado naquela experiência profissional, também não deverá acontecer. Portanto, sempre aqui uma breve descrição, se for uma área que vos interessa. Então, aqui, fazer uma descrição mais descritiva daquilo que foi feito durante aquele período. Contactos pessoais desatualizados. Cada vez mais acontece a tal situação de estar-vos a indicar há pouco que iria abordar diversas vezes ao longo deste webinar, os contactos pessoais estarem desatualizados. É muito comum, infelizmente, alterarmos o nosso contacto telefónico e não informarmos as entidades para as quais já fizemos a candidatura. Até mesmo para os procedimentos concursais que já fizeram temos, aqueles que já fizeram, os que não fizeram e que vão ter essa possibilidade, ter o cuidado sempre que alterem os vossos dados, informem a entidade, ok? Isto
pode passar-vos aqui uma oportunidade ao lado por não estarem com os contactos ativos. Informações repetidas ao longo do vosso currículo não é de todo benéfico repetirem a mesma informação. Ter o cuidado de referir a informação que é pertinente, não é? Mas não estar constantemente, até mesmo a nível das funções, estar constantemente a repetir exatamente o mesmo. Com certeza que as experiências foram diferentes, tiveram aqui algumas tarefas relativamente diferentes e que podem perfeitamente ajustar as funções que desempenhar. Relativamente ao endereço de e-mail, ter o cuidado de utilizar o endereço de e-mail que vos identifica. Muitas vezes é utilizado e-mails que foram criados numa fase de adolescência e vemos e-mails muito frequentemente como querida@gmail.com. Já tivemos em tempos facadas@gmail.com, Pocahontas também. Ter o cuidado de eliminar estes e-mails, está bem? Mantenha o e-mail com o primeiro e último nome. Podem até manter o e-mail anterior, podem fazer e direcionar a informação para este e-mail profissional. Está bem? É, mais uma vez, é a vossa imagem que está a passar para o outro lado. Okay? E se, por exemplo, quando recebi o facado do Gmail, até fiquei na dúvida se deveria abrir ou não. Portanto, ter aqui alguma cautela relativamente ao e-mail que indicam no vosso currículo. Está bem? Como disse há pouco, nós temos vários métodos de currículo. O Europass tem sido um dos modelos requisitados pela grande maioria das entidades. Mas, como disse, nós estamos num país livre, as entidades são, obviamente, livres e ainda bem, não é? De escolher o modelo que pretendem receber e podem vos indicar, no âmbito da candidatura, qual o modelo que pretendem receber. Se não vos derem qualquer indicação, eu sugiro este, não é? Fica ao vosso critério, não é? Esta mesma utilização. Eu trouxe aqui apenas um exemplo daquilo que o modelo deverá ter. Portanto, ter cuidado sempre de referir numa primeira fase o nome completo, não é? Data de nascimento, a nacionalidade, o vosso sangue também facultativo, mas poderão indicar o vosso contacto telefónico, se tiverem mais do que um número e que esteja ativo, não é? Podem dar essa referência, o endereço de e-mail, a morada, a vossa morada, não é? Código postal, isto numa fase inicial. Relativamente à experiência profissional, deverão sim mencionar as datas, o intervalo em que tiveram esta mesma experiência, indicando a localidade, está bem? E o país, a função que desempenharam e a entidade onde a desempenharam. Lá está, indicando sempre as principais atividades e responsabilidades. Podem ainda dar referência ao tipo de setor ou atividade. Aqui eu queria vos alertar. Não referi, mas para quem tem mais do que uma experiência profissional, ter o cuidado de que no topo do vosso, portanto, da experiência profissional deverá estar a última experiência. Está bem? Na base, é sempre a primeira experiência profissional que tiveram a nível da vossa atividade. Portanto, aqui que vai chamar a atenção da entidade é sempre o que está no topo. O mesmo é referente à educação e formação. Portanto, a última formação que tiverem obtido também deve constar do topo desta secção, desta categoria. Portanto, a nível da educação e formação, uma vez mais, peço desculpa, uma vez mais, devem sempre pedir qual foi o título da qualificação obtida, onde é que fizeram, deverão, se possível, colocar qual a classificação final e o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações, está bem? A nível da licenciatura, é sempre nível 6, mestrado nível 7, doutoramento nível 8. Relativamente às competências linguísticas, uma vez mais, ter atenção em adicionar aquelas, lá está, no modelo da Europass tem a possibilidade de fazer uma avaliação realista relativamente a estes conhecimentos. Conhecimentos informáticos,
também são requeridos, portanto, toda a experiência, todo o conhecimento que tiverem, estando diretamente ou não relacionado com a vossa área, podem e devem referir a nível dos vossos conhecimentos. Se são conhecimentos básicos, são knowledge do utilizador, ou se têm, efetivamente, conhecimentos um pouco mais alargados em outros softwares, poderão sempre dar essa indicação. São sempre aspectos que são tidos em conta no momento da candidatura. Está bem? Nunca esquecendo aqui algumas competências que são importantes. As competências sociais e de comunicação. É-vos pedido para dar indicação de quais são estas mesmas competências. Como vos disse há pouco, cada vez mais é valorizado a capacidade de relacionamento, empatia, portanto, ter o cuidado, não precisam utilizar este exemplo, como é óbvio, apenas coloquei a título mesmo de exemplo, mas colocar aqui aspectos das vossas competências sociais, de comunicação, para que, do outro lado, para que a entidade também vos possa conhecer enquanto profissionais, enquanto pessoas, não é? Relativamente às competências de organização, é importante também darem esta referência, como é óbvio, de quais são as vossas competências. Também vos posso indicar que cada vez mais a responsabilidade é um requisito requerido, não é, pelas entidades. Portanto, ser assim, ser pontual, que é muito, parece que é algo tão básico, não é? Cada vez mais é um requisito que as entidades nos pedem, em que o próprio candidato tem algum compromisso, não é, com o trabalho. E é importante darem esta referência no âmbito do vosso currículo. Terão sempre a oportunidade de colocar e adicionar outras secções, além das que estão aqui como exemplo, não é? Obviamente que o currículo vai se adaptar a cada candidato. No currículo deverá ser idêntico, não é? Vai refletir, no fundo, o próprio candidato. Okay? Relativamente às conferências e seminários, vamos deverão sim indicar quais foram as conferências e seminários que assistiram, podendo então ser aqui e adicionando outra secção em que, por exemplo, se tiverem participado em diversos webinars, poderão adicionar aqui novamente uma outra secção apenas e só com estas participações. Carta de condução. Deverão indicar se, obviamente, a tiverem e estiverem confortáveis com a mesma. Muitas vezes as entidades, quando pedem um candidato que tenha a carta de condução, pressupõe-se, não é, que o próprio terá que ou conduzir a carrinha o carro da própria entidade, e se o mesmo não está confortável com a condução, não está confortável em conduzir outro tipo de, ou, neste caso, outro automóvel, não convém de todo dar esta indicação, está bem? Portanto, o objetivo da carta de condução no currículo é perceber se realmente têm forma, não é, de se deslocação e estão confortáveis com a condução, ok? É meramente um exemplo de currículo, como é óbvio, como vos disse também, cada currículo é um currículo distinto, não é? Nós somos seres diferentes e é importante adaptarmos também este documento a cada um de nós. Também vos queria indicar que quer o meu polo de emprego, o polo de emprego da Instituição Profissionais, assim como os colegas que estão localizados nos outros polos de emprego na nossa região, também estão disponíveis no site do Instituto, mas depois vou mostrar um pouco mais à frente. Como é óbvio, estaremos disponíveis para vos ajudar e orientar caso surja alguma dúvida no âmbito do vosso currículo, está bem? Relativamente à carta de apresentação. Ora, este é um documento também importante na vossa candidatura. E que é isto da carta de apresentação? Não é nada mais, nada menos do que um documento que deverá acompanhar o vosso currículo. Portanto, deverá servir de folha de rosto, não é? Do vosso currículo. E que deve ser utilizado em duas situações distintas. Ora, em resposta às ofertas de emprego, não é? Ou candidaturas espontâneas. Para quem não tem conhecimento, uma candidatura espontânea
é quando não existe qualquer oferta de emprego ativa, em vigor, mas o próprio candidato, de forma espontânea, não é? Dirige-se à entidade e oferece os seus préstimos à mesma. Portanto, assim que surge uma oportunidade, por norma, é convocado pela da experiência que tenho, então, esta tem sido uma das vias valorizadas pelas entidades. Porquê? Portanto, para uma entidade, ao abrir uma oferta de emprego, obviamente que terá aqui um processo de recrutamento relativamente bom. Se efetivamente o candidato, de forma espontânea, se dirigir a esta entidade e, no fundo, oferecer os seus préstimos, primeiro está a demonstrar disponibilidade, depois está a demonstrar interesse. E acaba por serem dois fatores muito importantes na decisão do próprio candidato, portanto, no candidato que ficará com a vaga. Terem atenção, se possível, façam candidaturas espontâneas. Não precisam de as fazer de igual forma. Não precisam de encaminhar apenas e só por e-mail. Cada vez mais temos a possibilidade de se deslocar diretamente, pessoalmente, dar-se a conhecer. É importante, não esquecendo a parte relacional. É importante dar-se a conhecer, é importante demonstrar aqui alguma proatividade também na procura de emprego. Relativamente à carta de apresentação, como vos disse, eu trouxe aqui um exemplo. Queria alertar que as cartas, obviamente, não deverão ser idênticas. Esta informação, se for impressa em papel, deverá constar, assim como tem apresentados aqui neste exemplo. Contudo, se enviarem uma candidatura por e-mail, poderão sempre copiar esta informação, não é? A partir do momento em que se dirigem ou à entidade, se tiverem o nome do responsável, ainda melhor, está bem? Mas deverá servir de corpo de texto do e-mail, ok? Relativamente a um exemplo, tentando sempre manter aqui os vossos dados pessoais no topo, portanto, no canto superior esquerdo, deverão colocar os vossos dados, os mesmos dados que constam do currículo, ok? Depois dirigindo-se à própria entidade. Coloquei meramente um exemplo em que indicamos aos excelentíssimos senhores ou senhoras que vão por este meio apresentar a minha candidatura à oferta de emprego de enfermeiro para o vosso lar de idosos. A minha última experiência profissional foi como enfermeiro no centro de dia. Anteriormente a esta função, trabalhei como assistente de farmácia, mas informo que, para além da minha licenciatura, ao longo dos anos continuei a investir na minha formação, possuindo igualmente o curso de formação de formadores. Dada a minha versatilidade, o meu interesse, o meu grande interesse pela área e pela população em questão, considero que poderei dar um contributo importante nessa entidade. Teria todo o gosto de, numa entrevista, poder prestar outras informações que penso serem relevantes para a minha candidatura. Subscrevam com a mais elevada consideração, assinam, não é? E anexam o vosso currículo. Como vos disse, é meramente um exemplo. Os currículos, as cartas de apresentação, neste caso, também deverão ser adaptados consoante a candidatura que fizerem, não é? E, obviamente, mediante a vossa situação em particular. Relativamente às formas de procurar emprego. Ora, nós temos várias formas de o fazer e queria-vos alertar aqui para algumas formas que muitas vezes nós não temos conhecimento. Ok, estar desempregado na vossa área, ainda bem que esta já é uma realidade um pouco comum, contudo, principalmente para os que estão a começar, pode ser um desafio, não é? Contudo, queríamos sempre alertar que estar, e neste caso procurar emprego, é no fundo trabalhar para si mesmo. É um trabalho de inventários, quer aqui alguma, mais uma vez, proatividade, dinamismo da vossa parte. Por isso, existem ferramentas e é importante também tenham em consideração e alguns aspectos. É que, efetivamente, o mercado de trabalho depende de dois fatores, da oferta e da procura. Como disse bem a enfermeira Cláudia, nós, neste momento,
não temos ofertas de emprego na área de enfermagem. Isto implica que, por um lado, as entidades estão a recrutar através das suas plataformas, não é? Recrutam diretamente através de candidaturas espontâneas. Também significa que nós temos, neste momento, uma taxa de empregabilidade na área de enfermagem muito grande, o que é ótimo. Portanto, à data de hoje, e esperemos que assim se mantenha. Contudo, é importante estarem sempre atentos àquilo que o mercado oferece e realmente quais são as vagas que estão à procura. Existem algumas formas mais comuns de procurar emprego e que queria-vos alertar que para os candidatos que estão neste momento a terminar, neste caso já terminaram a vossa licenciatura, os nossos restantes licenciados, terem cuidado de poder efetuar aqui novamente o recolher de candidaturas espontâneas. É importante estarem atentos aos anúncios que vão surgindo aqui através das próprias entidades, sobretudo privadas e até mesmo as públicas, como é óbvio. Peço que fiquem atentos, neste caso, ao site oficial da Cesarame, sempre que surgem ofertas de emprego no âmbito do emprego público, estará disponível através do site oficial, portanto, ter sempre em atenção. Em entidades privadas pode estar disponível na própria página da entidade, ou efetivamente há entidades que colocam oferta de emprego em sites de emprego online. Vou-vos dar um exemplo, há pouco, já tinha um pouco mais à frente, mas aproveito para vos dizer que existem uma série de plataformas de emprego online onde poderão se inscrever e ficarem, obviamente, atentos às ofertas que vão surgindo. Uma delas é a Net Empregos, deverão realmente selecionar aqui a região, se for esse o caso, de pretenderem continuar e integrar aqui o mercado regional. Também poderão fazer uma publicação de um auto-anúncio em jornais ou na internet. E aqui existem estas três formas de procurar efetivamente emprego. Como é que deve ser feita esta procura de emprego? Ora, deverá ser de forma ativa. Portanto, não deverão ficar muito tempo a aguardar pelo feedback de uma candidatura, não é? Deverá ser feito com alguma persistência, com alguma versatilidade, como dizia há pouco, tentar aqui ao máximo variar a forma como se efetuam as candidaturas, não enviar apenas e só por e-mail, não fazer apenas e só presencialmente, dar aqui a forma de candidatura diferente. Há quem esteja a utilizar também outras plataformas, não é? Assim como o LinkedIn, portanto, existem N formas de poderem efetuar candidaturas e deverão utilizar esses mesmos recursos. Com alguma humildade, cautela. Quando nós nos referimos à cautela, tem a ver com algumas ofertas fictícias que vão surgindo online. Ter atenção em averiguar se realmente a oferta está disponível ou não. Está bem? Se é efetivamente verdadeiro. Com a organização. Portanto, principalmente para aqueles que estão a iniciar, ter o cuidado de, por exemplo, fazer uma tabela com a entidade para a qual se candidataram, a data em que o fizeram, se foram convocados para a entrevista, poderão sempre referir em que data é que assim foi. Caso não sejam contactados, também tem aqui uma percepção, não é? De entidade que já fizeram candidatura, se existia a possibilidade de integração ou não naquela entidade, e poderão sempre, como é óbvio, contactar a entidade passado algum tempo após essa mesma candidatura para se perceber se existe ainda alguma possibilidade de integração. Caso não exista, então aqui já podem efetuar nova candidatura ou outra entidade, está bem? Daí de ser de forma ativa. Onde é que poderão fazer? Ora, como fui indicando ao longo do webinar, através do nosso instituto. Portanto, para poderem ter acesso às nossas ofertas de emprego implica que, obviamente, também terão de ter uma candidatura connosco.
caso não o façam. Nós também não conseguimos encaminhar para as ofertas que teremos disponíveis. Portanto, o primeiro passo é a inscrição no nosso instituto, para que possamos efetivamente divulgar em mais um dos locais onde nós possamos também passar aqui as ofertas disponíveis. Através dos polos de emprego, nós também conseguimos dar um apoio aos candidatos, quer nas ofertas disponíveis através do nosso instituto, ofertas que até as entidades nos procurem diretamente pelos polos de emprego, ou até mesmo as ofertas disponíveis online. Conseguimos dar aqui alguma e ajudar-vos aqui com as ofertas que vão surgindo ao longo de diversas plataformas. Empresas de recursos humanos, uma vez mais, as entidades são livres de escolher o local onde podem proceder ao recrutamento. Portanto, ter o cuidado de se inscrever em diversas plataformas. Empresas que fazem recrutamento online são cada vez mais, não é? Plataformas online de emprego, e aqui o exemplo do Net Empregos, não precisa de ser apenas e só esta plataforma. Contudo, nós temos verificado que existem muitas ofertas disponíveis no Net Empregos, que a própria entidade também nos procura como forma de recrutamento. Portanto, acaba por também tornar aqui todo o processo muito mais célere no âmbito da candidatura. Através das redes sociais, alertando aqui para a tal cautela, não é, da informação que é passada através das redes sociais e através de e-mails. Esta continua a ser a rede que vos ajuda, não é, e muito na integração no mercado de trabalho. Porque se não convém, como é óbvio, terem alguma vergonha de dizer aos vossos amigos que estão desempregados e à procura de emprego, se efetivamente tiverem conhecimento de alguma oferta, também vão-vos dar esse conhecimento e acaba por agilizar, tornar todo este processo o mais rápido possível a nível da vossa integração. Portanto, não ter qualquer receio em indicar que estão desempregados e, como é óbvio, se tiverem algum conhecimento, também fazem chegar essa mesma informação. A tal rede de contactos que é importante nós termos. Relativamente aos programas de emprego, portanto, tendo aqui já o currículo e carta de apresentação bem elaborados, através do nosso instituto, nós temos uma série de programas de emprego que vos podem dar aqui algum apoio na integração inicial no mercado de trabalho e não só. Estes programas, como vos disse, estão direcionados para os candidatos inscritos no nosso instituto e que, obviamente, o tipo de programa vai variar das condições do próprio candidato e a data de nascimento vai ser importante, há uma série de fatores que acabam por ser relevantes. No final, se tiver a oportunidade, eu vou vos mostrar a página do Instituto de Emprego da Madeira, que deixo aqui o link, em que está constantemente a ser atualizada e é importante também estarem atentos à informação que vai surgindo. Isto porque nós tivemos uma atualização recente relativamente ao valor da bolsa. Ficava também por ser benéfico para vós terem conhecimento do que é que existe e como poderem concorrer, não é, a estes incentivos. Um dos programas de emprego que estão direcionados para jovens são os estágios profissionais na Europa. Em webinars anteriores tem abordado realmente aqui a possibilidade de saída, para quem pretende sair da região, como é que poderá fazer. Nós temos neste momento em vigor estágios profissionais na Europa com uma duração apenas e só de 3 meses. Estes candidatos deverão ter entre os 18 e os 35 anos, ter um nível de qualificação de 4 ou ao 8, não é? E não poderão, efetivamente, se candidatar caso tenham tido um estágio profissional, neste caso, há mais de 16 meses. Contudo, aqui, pelo que percebi, nós não temos ainda nenhum dos recém-licenciados inscritos no nosso instituto. Portanto, implica que estão também em condições de poder fazer. Este estágio está direcionado para quem pretende realmente trabalhar fora de Portugal e, numa primeira fase, ter o contacto com outro MAI, outro composto. Toda a candidatura deste estágio é feita pelo próprio candidato, ou seja, o próprio candidato
tem interesse em sair, terá de fazer o contacto inicial com a entidade enquadradora, terá de preencher o formulário que está disponível através do nosso site e aí sim, mediante as condições que são pedidas, se reunirem as condições, poderemos então dar apoio nesse sentido. Está bem? Contudo, queria mostrar depois no final da página, porque acho que está muito elucidativa relativamente a todas as medidas, todos os programas de emprego que nós temos em vigor. Esta é uma das opções. Contudo, cá na região, nós temos a possibilidade de ter acesso aos estágios profissionais, quer em entidades públicas ou em entidades privadas. Os estágios profissionais estão direcionados para candidatos entre os 18 e os 35 anos, sendo que o nível de qualificação mantém-se, não é? As bolsas variam de acordo com o nível de qualificação e têm sempre a duração de 12 meses. Uma vez mais, aqui está a indicação do ProJovem, porque nós temos duas medidas direcionadas para os jovens. O estágio profissional e o ProJovem, eu vou dar já a conhecer agora. Portanto, este programa ProJovem está direcionado para os jovens entre os 18 e os 29 anos, enquanto que o estágio profissional está direcionado para uma faixa etária entre os 18 e os 35 anos. Relativamente ao estágio de garantia, no ProJovem vai encontrar duas medidas, a experiência e garantia, que não se vai adequar ao vosso perfil, e o estágio de garantia. A nível da comparticipação do nosso instituto, no ProJovem realmente existe uma participação relativamente superior à bolsa e também ao subsídio de alimentação e transporte por parte do nosso instituto. Contudo, tem a duração novamente de 12 meses, sendo que a bolsa é idêntica ao estágio profissional. Para os jovens que pretendem iniciar através deste programa, este programa, uma vez mais, a candidatura é feita pelo próprio, pelo jovem, sendo que a entidade apenas terá de aceitar receber o mesmo na sua instituição, na sua entidade. Está apenas indicado para entidades privadas, enquanto que o estágio profissional poderão fazer ou numa entidade pública ou numa entidade privada, também não poderão fazer ambos. O estágio de garantia tem sempre a possibilidade de, portanto, ao fazê-lo após o seu término, poderão ainda efetuar o estágio profissional passados 6 meses. Okay? Relativamente a outros programas. Existem outros programas não só direcionados para jovens, okay? Nós temos programas direcionados para outras faixas etárias, contudo, enquanto que no estágio profissional ou para o jovem não existe, um dos requisitos não é ter aqui uma inscrição de longa duração no nosso instituto, o reativar Madeira já implica que esta inscrição seja de pelo menos 12 meses, ou seja, só após 12 meses inscritos no nosso instituto é que poderão usufruir desta medida. Okay? Está direcionada para, neste caso, adultos que, se efetivamente estiverem entre os 30 e os 44 anos, terão que ter uma qualificação mínima de nível 2 ou 8, não é? E se tiverem idade igual ou superior a 45 anos, aqui a qualificação poderá ser inferior, igual ou superior ao nível 1 do Quadro Nacional de Qualificações. Para mais de 55 anos, não existe qualquer nível de qualificação que não se vai enquadrar, não é, no vosso perfil. Ainda temos, no âmbito do empreendedorismo, temos um programa que se chama CRIA. Aliás, nós temos dois, um deles não o referi cá, mas já vou mostrar-vos assim que oportuno. Nós temos um programa de empreendedorismo para os jovens, que é muito semelhante aqui ao CRIA, a criação de empresas e emprego. A grande alteração é que para os jovens existe a possibilidade de o próprio Instituto facultar-vos formação, que é benéfica e para quem tem interesse na área do empreendedorismo poderá efetivamente fazer a candidatura para esta mesma formação.
Portanto, o objetivo do programa de criação de empresas de emprego é a criação de emprego e de postos de trabalho. Os candidatos terão que estar inscritos no nosso instituto, não poderão, efetivamente, despedir-se, não é, para iniciar uma atividade no âmbito do empreendedorismo, portanto, terão que estar em situação de desemprego involuntário e têm que ter uma inscrição há mais de 6 meses no nosso instituto. Portanto, tem aqui uma série de requisitos em que os candidatos terão que, efetivamente, ser. Também é dado um apoio na área de gestão, com um limite até 500 euros, enquanto que no E-Jovem a formação é facultada através do nosso instituto, está bem? Aqui para os candidatos. O E-Jovem está direcionado para jovens entre os 18 e 29 anos. Acho que não referi há pouco, mas vou salvar. Aqui não existe qualquer limitação a nível da idade. Relativamente aos postos de trabalho, obviamente, quanto mais postos de trabalho são criados, aqui o valor também há de ser superior ao valor que a entidade, neste caso a empresa, poderá oferir. Os pagamentos também são efetuados, não na totalidade, não é? Portanto, 70% do total aprovado inicialmente e 30% cada criação dos postos de trabalho e comprovação das verbas. Relativamente aos programas, eu queria vos alertar, efetivamente os programas sofrem alguma alteração a nível de portarias com alguma frequência. No nosso site, no site do Instituto de Emprego da Madeira, nós temos todas as portarias publicadas e é importante para aqueles que têm interesse, principalmente na área do empreendedorismo, que fiquem atentos. Além disso, nós, através do nosso Instituto, temos todas as sextas-feiras a possibilidade de terem sessões de informação e de esclarecimento sobre neste caso, os programas de empreendedorismo. É importante, isto está aberto a todo o público, não precisam de estar inscritos para poder então aceder a esta informação. Portanto, aqueles que têm interesse, eu sugiro sim que possam se deslocar ou agendar previamente a participação numa destas sessões, porque é efetivamente decisivo. Para quem já tem uma ideia de negócio, é também uma forma de estruturar, não é, a sua ideia. E de perceber se é viável ou não dar continuidade, porque é um aspecto também muito importante. Relativamente às técnicas de entrevista, eu queria vos dar também aqui a conhecer, portanto, passando aqui os programas de emprego e também já tendo abordado o currículo, carta de apresentação, algumas ferramentas que no âmbito de entrevista acabam por ser importantes para a decisão, não é, de ficar ou não com aquela vaga de emprego. Ora, numa entrevista de seleção profissional, é, no fundo, a oportunidade perfeita para demonstrar que é aquele candidato ideal para aquilo que eu trabalho. Eu trago aqui em contexto de brincadeira, não é? Uma entrevista de emprego no IKEA, em que o próprio diz que passa uma cadeira e sente-se. A verdade é que cada vez mais é importante demonstrar que sabemos fazer. Não basta indicar no currículo que temos uma série de competências, depois na prática não conseguimos aplicar. E o mesmo acaba por ser transversal a diversas áreas e muitas vezes são colocados à prova logo no momento da entrevista de seleção profissional. Portanto, ter sempre aqui o cuidado de a informação que vai constar no vosso currículo possa, como eu, estar de acordo com aqui que sabem fazer e que estão confortáveis, não é, a fazer. Portanto, pode não haver realmente uma segunda oportunidade para causar uma boa uma boa impressão, não é? Uma primeira boa impressão. Por isso, ter o cuidado de qualquer candidatura que façam, que a façam da melhor forma, está bem? Principalmente, se fizerem candidaturas espontâneas, ter o cuidado de já estarem preparados para a entrevista no momento em que as fazem. Porque muitas vezes, se fizerem, imaginemos, uma candidatura espontânea presencial,
E até não estão à espera que no próprio dia tenham essa possibilidade de entrevistar. Mas não tiveram cuidado de informar-se o que é do local, quais é que seriam os procedimentos a adotar pelo local, qual a missão, quais são os valores, né, da própria entidade. Muitas vezes já é um fator eliminatório. No âmbito de entrevista, por norma, são colocadas questões relativas à entidade. Se o próprio não está confortável com esta informação, acaba por não ficar muito bem visto no âmbito da entrevista. Portanto, ter aqui algum cuidado em informar-se. Hoje em dia nós temos acesso à internet, temos acesso a N informações que são importantes, não é? E são relevantes para o contexto de entrevista e não se está bem. Ter também, estar preparado para várias questões relacionadas, quer com a entidade, quer com a função para a qual se vão desempenhar, como é óbvio. Dou-vos aqui algumas dicas a considerar numa entrevista de seleção profissional. São sempre, é uma altura, não é, em que nós queremos demonstrar que somos o candidato ideal, mas muitas vezes o nervosismo, não é, acaba por trazer aqui algumas dificuldades. Mas não queremos que isso aconteça, como é óbvio, e passamos aqui algumas dicas para facilitar-vos também na entrevista. O primeiro ponto é manter a calma, ok? Uma das estratégias é respirar fundo antes de se entrar, cumprimentar o entrevistador com o aperto de mão, ter atenção, ainda na descrição do Covid, nós tivemos e temos ainda algumas situações em que os próprios entrevistadores não se sentem confortáveis com o aperto de mão, portanto, aqui ter o cuidado de respeitar também o entrevistador. Okay? E também, se não estiverem confortáveis, não são obrigados a fazer. Mas, efetivamente, tiverem a oportunidade, o aperto de mão convém que seja firme e seguro. Vai passar aqui realmente a informação da vossa confiança para, neste caso, o recrutador. Mantendo sempre o contacto visual com o entrevistador. Isto é importante. Porquê? Muitas vezes nós, até com o nervosismo, a tendência é desviarmos o olhar da pessoa para qual está a nos entrevistar. Isto pode ser mal interpretado, pode ser sinal de que não estão confiantes ou não têm interesse na conversa. Portanto, uma das dicas é, obviamente, não é olhar fixamente para os olhos do entrevistador, é constrangedor para ambas as partes, mas ter aqui a estratégia de olhar para um dos pontos, ou na orelha, ou na testa, mas não desviar o olhar da pessoa com quem nós estamos a falar. Falar pausadamente e concentradamente. Lá está, muitas vezes é aquela oportunidade de demonstrarmos e podemos, efetivamente, mencionar tudo aquilo que sabemos fazer, mas acabamos por nos atrapalhar um pouco na forma como passamos a informação. Portanto, ter o cuidado de, ao respirar, tentar falar pausadamente e concentradamente, de forma a perceber tudo aquilo que pretendem passar para o outro lado. Permitindo sempre que a entrevista seja dirigida e orientada pelo entrevistador e nunca ao contrário, está bem? Sendo que as respostas devem ser sempre diretas e objetivas. Pontualidade. Outro ponto muito importante. É fundamental, como é óbvio, e muitas vezes o atraso é sinal de indisciplina. Por norma, nós tivemos aqui a referência de tentar chegar aqui uns 15 minutos antes da entrevista. Até pode surgir uma eventualidade, não é? Ficarem presos no trânsito, alguma situação pontual. Aqui alerto sempre que se devem fazer acompanhar o contacto da entidade para a qual tem a entrevista agendada. Caso surja algum imprevisto, contactar a entidade antes de lá chegar e explicar o sucedido, ainda questionando a possibilidade de poderem ou ter entrevista mais tarde ou reagendar para outro dia. Se lá chegarem e não tiverem dado qualquer orientação prévia, pode ser visto como uma desculpa da vossa parte, está bem? Ter aqui sempre esta cautela. Além disso, muitas vezes nós até temos uma ideia de um local de entrevista,
mas quando lá chegamos até tem um aviso na porta em que indica que afinal já não é na porta X, é na porta Y. Bom, se chegarem já em cima da hora, é tudo muito a correr, lá se vai a calma, lá se vai toda aquela componente da confiança, não é? Para a entrevista que também é importante. Ter o cuidado de chegar antes, se possível. Se possível, eu sei que nem sempre é. Fazer aqui um reconhecimento do local para onde vão entrevista antes da mesma, não é? Para não serem apanhados desprevenidos. Relativamente à aparência, ter o cuidado de utilizar sempre roupas limpas, bem passadas, discretas, sem transparências. Cuidado com o desleixo também com o face. Quando nós falamos também de aparência, muitas vezes, e falta de conhecimento, no âmbito das candidaturas espontâneas é muito comum se acontecer, os próprios candidatos quando fazem, muitas vezes até neste mesmo dia, até na altura de verão, vão-se dirigindo para a praia logo de seguida. E até aparecem com o fato de banho, a bolsa de praia. Isso não é bem visto, está bem? Muitas vezes quem está a receber o vosso currículo dá essa indicação, e tem muitas vezes, como disse há pouco, poderão já ter acesso à entrevista no próprio dia e é visto como o facto de não estarem preparados para iniciar já funções, está bem? Até podem ter, e podem fazer, e devem, não é? Aproveitar aqui os dias de calor para ir à praia, mas se estão a fazer qualquer candidatura, é importante estarem preparados para que a entrevista seja efetuada a qualquer momento. Os piercings e tatuagens ainda não são muito bem vistos pela maioria das entidades, portanto, lá está, depende sempre da entidade e claro, se assim o for, tem de compreender que nós, a partir do momento em que integramos uma entidade, estamos a vestir a camisola da mesma, não é? Portanto, tem essa possibilidade de escolher. No âmbito ainda da naturalidade e sinceridade, cada vez mais é importante que exponham com sinceridade as qualidades. Quando nós falamos de qualidades, são qualidades profissionais, não é? Portanto, manter sempre estas qualidades como uma mais-valia para vós, não é? É o que vos vai diferenciar de todos os outros candidatos. Mantém sempre um tom de voz e uma linguagem formal, mais que por baixo, confortáveis, como é óbvio, estão no âmbito de entrevista, não é? Estão sempre interessados para a integração naquela perda, naquela vaga. Nas respostas, como é óbvio, tentar ao máximo demonstrar responsabilidade, portanto, ter o cuidado da informação que passam para o outro lado, como é óbvio, há de ser tida em consideração. A vossa disponibilidade, flexibilidade, também ser assertivo é muito importante nas vossas respostas. Ter atenção para não abusar de gestos, no âmbito de entrevista, acaba por ser um fator de distração e tirar aqui o foco das vossas competências. Relativamente à postura, a postura correta, ao sentar-se, deverá ser levemente inclinada para a frente, cuidado para não debruçar sobre a mesa, nem demasiado descontraído lá para trás, ok? Portanto, mais uma vez, ter aqui o cuidado de manter uma postura adequada no âmbito de entrevista. Nunca esqueçamos que a postura, o modo de falar e as atitudes e os gestos, efetivamente, são sempre detalhes que vão refletir a educação e a personalidade também. Portanto, é importantíssimo terem estes aspectos em consideração. Marcado pela diferença é importante. E que é isto? É, no fundo, o vosso marketing pessoal. É aqui o ponto onde se podem demonstrar, como é óbvio, a entidade das mais-valias em vos contratar a vós e não contratarem qualquer outro candidato que também está a concorrer para a mesma vaga. Que mais-valias é que são estas? Muitas vezes. Muitas vezes, até a vossa formação específica que possam ter adquirido ao longo do vosso percurso. Muitas vezes até o facto de estarem inscritos no nosso instituto
e poderem usufruir de um estágio profissional. Se for o intuito da entidade requerer um estágio profissional, deverão sempre indicar na carta de apresentação essa mesma informação. Okay? Sendo as vossas qualidades, enquanto, no fundo, desculpas. As vossas qualidades enquanto profissionais e, bom, como é óbvio, aprender a vender o vosso produto, saber demonstrar quais são os benefícios em vos contratar a vós. Alguns comportamentos a evitar no âmbito de uma entrevista de seleção. Não tentar aparentar que nós não está bem. É importante. Até porque nós está tão açoito, é muito fácil a percepção. Evitar a impaciência. A impaciência começa também na sala de espera para as entrevistas de emprego. Para de olhar para o relógio constantemente, bater o pé, não é muito bem visto. Okay? Além disso, é importante que não se esqueçam que a entrevista começa a partir do momento em que entram no edifício. Estão a ser avaliados. Também o vosso comportamento está a ser avaliado. É importante, desde ser, como é óbvio, empático, simpático, e dar um bom dia à pessoa que está na recepção, está bem? Todos estes aspectos são, bom dia, uma boa tarde, todos estes aspectos são tidos em consideração na decisão final. Evitar ser demasiado emotivo, não é? Evitar ignorar perguntas ou mudar de assunto repentinamente. Eu costumo dizer que não é como se diz, é a forma como se diz. Portanto, podemos responder a todas as questões, embora seja necessário saber como o fazer. Evitando sempre ser teimoso e inflexível. Ouvir primeiro todas as condições que têm para oferecer e a partir daí então tirarem as vossas conclusões. Bem? Um erro a evitar é o desconhecimento da empresa para onde vão a entrevista. É muito comum surgirem ofertas de emprego, ou até mesmo em candidaturas espontâneas, em que o próprio não fica, porque a entidade efetivamente fez uma pergunta relativa à sua missão, aos seus valores, e o próprio não sabia responder. Okay? Portanto, aqui vai demonstrar o tal interesse pela entidade. Não se esquecer de levar o currículo, mesmo que já o tenham feito do envio em formato digital, fica sempre bem fazerem-se acompanhar do currículo em formato de papel. Evitar contar piadas, etc. Porque nós nunca sabemos se o sentido do humor é compatível, não é? Evitar ir acompanhados familiares e amigos, por norma, é visto como falta de autonomia por parte do candidato. Não mastigar pastilhas elásticas, lá está. Às vezes, por nervosismo, até pode sair aqui uma bolinha. Portanto, tentar evitar ao máximo as pastilhas elásticas. Os acessórios também não devem, não devemos ter alguma cautela, não é? Como, por exemplo, os óculos de sol, muitas vezes colocar na cabeça não é bem visto. Os fones, muitas vezes até o fone já aconteceu noutras entrevistas, ver ali um sonzinho de fundo e afinal foi alguém que se esqueceu de tirar o som dos fones. O telemóvel ligado, e queria alertar, que é muito comum o telemóvel ficar ligado no momento da entrevista e entretanto até toca e os candidatos até atendem e dizem, pronto, agora não posso falar. Não, não fica bem, também é uma falta de respeito para quem, com o entrevistador. Ter cuidado de desligar o telemóvel ou desligar o som no início da entrevista, se efetivamente for uma situação urgente, portanto, estou a falar urgente, é mesmo urgente, aí deverão comunicar no início da entrevista que estão à espera de uma chamada importante e se derem autorização, então aí poderão atendê-la no decorrer da entrevista. Ter cuidado aqui com a utilização de balões, ou outros acessórios. Não deverão fazer. Relativamente às perguntas frequentes, não quer dizer que sejam apenas e só estas as questões que possam vir a surgir no âmbito de uma entrevista de seleção, mas são perguntas que são utilizadas, não é? E, como é óbvio, devem estar preparados para diversos tipos de perguntas.
para quem já tem experiência profissional, uma das questões é qual é que foi a sua última experiência profissional. E que é importante ouvir as perguntas, porque eu vou alertar-vos para o seguinte: muitas vezes nós até não ouvimos bem a pergunta e acabamos por dar uma resposta que não vai corresponder à pergunta que foi feita. Se não perceberem bem a pergunta, não há mal algum em pedir ao emprestador para repetir a mesma, está bem? Olha, peço imensa desculpa, mas não consegui perceber a pergunta. Importa-se de repetir. Não há mal, ok? Agora, estar a responder a algo que não vos foi questionado não fica bem, ok? Porque se, e aqui alertando para esta primeira questão, qual é que foi a sua última experiência profissional? Muitas vezes, se não percebemos a pergunta, a tendência é começar desde a nossa primeira experiência profissional até à data. Ou então, também é comum para candidatos que tiveram a sua última experiência profissional, não foi na área para a qual se estão a candidatar, e a tendência é abordar a última experiência na área. Mas não foi a última experiência que exerceram, está bem? Também não há mal de indicar que a última experiência foi como empregado de balcão, contudo, já tive outras experiências profissionais na área para o qual me candidato, ok? Não há mal algum. Convém responder sempre à questão que vos foi colocada. O que é que saiu do último emprego? Aqui alertar para a informação que vão referir. Dar sempre indicação do que é que sucedeu. Se foi que, por falta de pagamento, deverão indicar que foi esse motivo, mas ter cuidado de nunca falar mal da antiga entidade, ok? Portanto, neste caso, a entidade há de pensar bem se não estava satisfeito com a entidade pronto, isso aí, com certeza que quando sair da nossa entidade terá a mesma postura. Portanto, ter aqui o cuidado de não referir qualquer ponto negativo da antiga entidade. Gosta mais de trabalhar só ou em equipa? Ora, esta é uma pergunta que poderão responder, como é óbvio, de acordo com as vossas preferências. Contudo, nós vivemos em sociedade e cada vez mais é importante saber trabalhar em equipa. Okay? Por norma, atrás desta pergunta vem sempre um porquê, ou justifique. Por isso é importante saber fundamentar o porquê de gostar de trabalhar só ou em equipa. É válido ambas as respostas. Refira uma qualidade e um defeito de sonho, ter o cuidado aqui já de fazer. Às vezes é importante parar e fazer uma reflexão a nível pessoal. Quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos enquanto profissionais? Para aqueles que estão a iniciar a atividade profissional, até podem não ter essa referência, mas com certeza que no decorrer da formação também foram acompanhados, não é? E tiveram experiência curricular, perceber aqui quais são as vossas qualidades e aspectos menos positivos que sejam passíveis até de serem melhorados. O que é que acha ser a pessoa indicada para este lugar? Lá está, se não tiverem efetuado uma pesquisa prévia da entidade, não souberem que ofertas é que, neste caso, que atividades, projetos é que a entidade promove, possivelmente não ficarão confortáveis com esta pergunta. Não se esquecendo, então, para procurar emprego, deverão ter um currículo, uma carta de apresentação. Procurar emprego é efetivamente um trabalho a tempo inteiro, requer muita paciência, requer muito empenho da nossa parte e preparando sempre para a entrevista de emprego. Não acreditar na sorte, mas acreditar, claro, no vosso trabalho e em vós. Certíssimo. Deixo cá os contactos do Polo de Emprego para quem tiver alguma dúvida. Eu peço que contacte ou telefonicamente ou via e-mail. Portanto, tem estas duas vias. Eu já para compartilhar. Se tiver oportunidade, portanto, nós temos agora um passo para tirar algumas dúvidas. Se tiver oportunidade, vou-vos mostrar então o site do nosso Instituto de Emprego, onde podem consultar toda a informação relativa quer às ofertas de emprego,
recorrer aos programas de emprego, às medidas de emprego que nós temos em vigor. Da minha parte, só tenho a agradecer a vossa atenção. Muito obrigada, doutora Isabel Ferraz, por ter cumprido rigorosamente o tempo que tínhamos combinado para a sua apresentação, por todo o seu esclarecimento sobre estes conteúdos que foram, sem dúvida, muito importantes para aqueles que atualmente enfrentam estes desafios no mercado de trabalho. Vamos abrir então agora um espaço para discussão e esclarecimento de dúvidas. Alguns comentários agradecem a iniciativa e, como costumes, temos para já duas questões. Solicito aos restantes participantes que tenham algum comentário ou alguma questão que queiram realizar, que aproveitem a quando o esclarecimento agora da doutora Isabel destas questões para o fazerem, para ver se ficamos com algum tempo, então, para a doutora Isabel apresentar o que nos tinha referido. Como perguntas, então, temos duas, é mais no âmbito da elaboração do currículo. Uma das questões diz respeito a como é que podemos saber qual é o nível de conhecimento de línguas a colocar no currículo. E a segunda questão, vou passar a citar, porque julgo que vai ser mais fácil para a doutora Isabel compreender e responder à colega. Sou enfermeira, já com alguns anos de experiência, e à medida que vou atualizando o currículo, surgem-me algumas dúvidas. Por exemplo, onde enquadrar formações em serviço, formações extracurriculares, presença em congressos, orientação de alunos, tanto da licenciatura como da especialidade, presenças nos diferentes webinars e os respectivos créditos associados aos mesmos, a apresentação de trabalhos, ou seja, ao acrescentar todas estas informações no currículo, fica cada vez mais extenso e aparecem as dificuldades em como estruturar de forma clara. Quais as estratégias que a doutora Isabel Ferraz aconselha neste caso em particular? Muito obrigada. Passo então a palavra à doutora Isabel. Ora, muito bem, obrigada pelas vossas questões. Relativamente à primeira questão, através do modelo da Europass, portanto, poderão a qualquer momento escrever no motor de busca, qualquer um dos motores de busca Europass, e peço que selecionem o europass.eu, aí que será um documento de forma gratuita, ok? Este documento da Europass contém, já no seu formulário, uma tabela de autoavaliação, em que há de constar os níveis de acordo com, portanto, existe uma descrição cada nível, e ali o próprio candidato terá de avaliar quais são os seus conhecimentos mediante a informação que vai constar. Ok? Espero que seja útil. De qualquer modo, poderá, e terei todo o gosto em atender-vos e atender o candidato para poder até esclarecer de forma particular esta questão. Relativamente à segunda questão, a senhora enfermeira, que já trabalha há algum tempo relativamente a esta área, compreendo e realmente têm surgido algumas situações deste género, em que realmente a participação em diversas conferências, diversos seminários e até mesmo webinars, vai, no fundo, aumentando aqui o vosso currículo. É natural que assim seja. Numa primeira fase, aquilo que sugiro é não indicar na educação e formação todas estas formações e no próprio Europass, não sei se é este o modelo que está a utilizar, se o é, tem sempre a possibilidade de indicar outra secção. Nessa outra secção poderá agrupar quais as áreas. Portanto, temos aqui formações em serviço e poderá indicar essas formações. Vai, de qualquer modo, ficar mais extenso. É natural que assim seja, quanto mais experiência nós temos, quanto mais formação nós temos, é natural que o currículo vá se tornando mais extensivo. Temos é de filtrar de acordo com a candidatura que vai efetuar.
Será que todas elas são pertinentes para a candidatura que vai fazer a uma vaga de emprego? É importante fazer esta leitura. Como é óbvio, à semelhança do que indiquei há pouco, também teria todo o gosto, não é, de poder orientá-la presencialmente e perceber quais são as dificuldades particulares que têm nesse sentido. Contudo, alerto uma vez mais, é possível criar secções onde nós vamos agrupar todas estas formações distintas, não é? Não precisa de as colocar por ordem cronológica, mas sim pela ordem, neste caso, de formações que foi ao longo dos anos, não é? Adquirido. A nível das orientações, devemos sempre separar, não é? Claro, como é óbvio, tentar aqui ao máximo sintetizar e anexar aquelas que vão fazer sentido para a candidatura. Nem todas, possivelmente, serão benéficas, ok? E tem sempre a possibilidade, para aqueles que não pretendem colocar toda essa informação, poder dar uma indicação no currículo que detém outras formações e caso a entidade tenha algum interesse, poderá sempre, como é óbvio, questionar sobre as mesmas. Okay? Podemos sempre dar esta referência. Contudo, uma vez mais, se possível, teria todo o gosto em presencialmente poder então orientar neste sentido. Espero ter esclarecido às vossas questões. Muito obrigada, doutora Isabel Ferraz, pelo seu esclarecimento. No entretanto, tivemos alguns comentários, a agradecer a iniciativa, a apresentação, a forma clara como explica os conteúdos e não surgiram mais questões. Espero que agora está a entrar aqui uma. Diz respeito a devemos colocar a nota obtida em cada estágio curricular no currículo. De resto, não tem aqui mais nenhuma questão. E então, a doutora Isabel, se fizesse o favor, esclarecia esta questão e depois, então, fazia a tal apresentação da página como tinha referido. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigada pela questão e pelos vossos feedbacks. Relativamente a esta questão, é sempre uma mais-valia, não é? Poderão, como é óbvio, isso sempre foi a única experiência que tiveram no âmbito do estágio curricular, deverão, como é óbvio, referir qual a nota final, que no fundo acaba por refletir, não é? A vossa experiência neste estágio curricular. Relativamente a apresentação que eu vos queria mostrar, portanto, é a página do Instituto de Emprego da Madeira. Só um bocadinho, penso que todos terão acesso. Para quem ainda não teve a oportunidade de a consultar, basta escrever Instituto de Emprego da Madeira Motor Busca, ou IEM, e vão diretamente para a página do nosso Instituto. Ora, para os candidatos inscritos, nós temos a possibilidade, temos uma série de informações que estão ao nosso dispor, contudo, temos aqui a oportunidade de confirmar quais as ofertas de emprego que nós temos em vigor no nosso instituto. E poderão fazer esta pesquisa, quer por profissão, quer por função. Como vos disse inicialmente, neste momento nós não temos nenhuma oferta de emprego para a área de enfermagem, o que é hoje, está bem? Contudo, se efetivamente uma das entidades nos procurar e não tivermos nenhum inscrito nesta área, a oferta também não é ativa. Right? Portanto, ter o cuidado de, se tiverem interesse, efetuar a inscrição connosco, de modo que possamos efetivamente encaminhar para as ofertas que estão surgindo. Relativamente aos programas de emprego que vos falei há pouco, nós temos uma série de programas como vos disse, no âmbito do empreendedorismo, temos aqui alguns que não se vão enquadrar ao vosso perfil. Também a criação do próprio emprego, por exemplo, é indicado apenas e só para os candidatos que estejam a receber as prestações de desemprego, portanto, acaba por não se adequar ao vosso perfil. Relativamente aos estágios profissionais em entidades privadas, queria-vos mostrar a nível de
das alterações. A informação está muito clara, muito objetiva cá no site, contudo, uma vez mais, caso surjam alguma dúvida, poderão sempre solicitar os serviços dos polos de emprego e nós, como é óbvio, damos apoio também nesse sentido. Contudo, só para perceberem a nível do valor da bolsa, todos os candidatos que tenham, neste caso, o nível SAS, têm o valor de 960,26, valor líquido, sendo que deste valor serão, obviamente, está sujeito à tributação CBRS e as contribuições para a Segurança Social, o que vos vai garantir, após os 12 meses, a possibilidade de não ficarem desprotegidos financeiramente e poderem obter as prestações de desemprego. Esperemos que não seja necessário, mas também para vos salvaguardar. Além do valor da bolsa, têm sempre direito ao subsídio de alimentação e o subsídio de transporte. Okay? Estão sempre assegurados a nível de acidentes de trabalho e têm direito, neste caso, 20 dias de descanso, não são consideradas férias, são sim 20 dias de descanso ao longo do estágio, sendo que os primários poderão usufruir ao 7º mês após o início e o último período no 11º primário. Relativamente ao horário de trabalho, são 35 horas semanais e 7 diárias, sendo 5 dias por semana, tendo aqui 2 dias de descanso consecutivos. É sempre uma mais-valia para quem está a iniciar uma atividade profissional, sendo que, a nível do privado, vamos só voltar aqui um bocadinho atrás, o estágio profissional na administração pública também é possível, embora só possam fazer ou numa entidade privada ou numa entidade pública. Okay? Relativamente ao pró-jovem, a medida que estava a indicar há pouco. Portanto, o pró-jovem, sendo uma candidatura efetuada pelo mesmo, portanto, deverão efetuar a candidatura também online. E, relativamente à bolsa, queria-vos mostrar o estágio de garantia. O valor da bolsa é idêntico ao estágio profissional. Novamente, aqui fixado, com participação do nosso instituto é que vai alterar mediante, neste caso, em baixo, o tipo de entidade. Se é uma entidade privada sem fins lucrativos, é possível ser pago com estágio também numa ICS, numa associação, ou então com fins lucrativos e o objetivo, como é óbvio, é a bolsa de integração no mercado de trabalho após o estágio profissional e os prémios de emprego para estas medidas. Através do site, uma vez mais, tendo aqui uma série de informações, nós também temos a informação relativamente aos polos de emprego disponíveis cá na região, inclusive Porto Santos, também a nível de região autónoma da Madeira. E poderão consultar mediante a vossa área de residência qual o polo de emprego mais próximo. Caso particular, São Martinho, mas poderão, obviamente, consultar os polos de emprego que temos efetivamente abertos cá na nossa região. Da minha parte, eu espero que tenha sido efetivamente elucidativo, como é óbvio, dos meus contactos, qualquer dúvida podem perfeitamente contactar ou telefonicamente ou via e-mail, assim que possível, como é óbvio, darei resposta aos vossos pedidos e também, se possível, orientarei mediante as vossas necessidades. Muito obrigada, doutora Isabel. Enquanto estive aqui a fazer a explicação na página do Instituto de Emprego, tivemos aqui uma questão de uma colega, que será a última questão aqui a ser esclarecida no nosso webinar de hoje, que diz respeito a uma colega que esteve sempre a trabalhar fora do país e questiona, em termos da formação, se deve, quando entrega o currículo, colocar os certificados de toda a informação que realizou durante esse percurso. Obrigada. Ora bem,
A experiência que nós temos, quer a nível profissional, quer a nível formativo, é válida independentemente de onde é que a fizemos. Portanto, é com certeza uma mais-valia referirmos toda esta experiência, quer profissional, quer formativa. Uma vez mais, tentar aqui agrupar esta informação, mas não deve ser retirada de todo do vosso currículo. É uma mais-valia darem conhecimento de que conhecimentos é que foram adquiridos ao longo da vossa experiência profissional. Muito obrigada, doutora Isabel Ferraz. Posto então este momento de discussão, é chegado o encerramento deste evento. Gostaria de agradecer uma vez mais esta parceria com o Instituto de Emprego da Madeira e à doutora Isabel também pela disponibilidade e colaboração. Agradecer a todos os presentes, fazendo votos de que este conteúdo tenha sido uma mais-valia e almejando o sucesso de todos vós. Em nome do Conselho Diretivo Regional, da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, dou por encerrado o webinar, sempre em prol do vosso sucesso e desenvolvimento profissional. Sejam felizes.